Estamos ao vivo, direto do Parque São Jorge. Roberto Carlos já chegou ao gramado do Parque São Jorge, acompanhado do presidente André Sanches e do vice de marketing Luiz Paulo Rosenberg. Estamos lá com Carlos Cerezo e Edgar Alencar. Boa tarde, Cerezo. Boa tarde, André Rizek. Vai acontecer neste momento, portanto, a apresentação de Roberto Carlos com a camisa do Corinthians. Roberto Carlos, campeão mundial com a seleção brasileira, disputou 3 vezes a Copa do Mundo, tem 36 anos, jogou 15 anos na Europa, 11 deles no Real Madrid, e vai ser apresentado daqui a pouquinho. Neste momento está sendo apresentado a torcida do Corinthians, pelo menos 3 mil corintianos presentes aqui no Parque São Jorge. O Roberto Carlos vai vestir a camisa e vai conceder a entrevista coletiva aqui mesmo, no centro do gramado da Fazendinha. Outro repórter que está aqui na apresentação do Roberto Carlos é o Edgar Alencar. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Cerezo. Um grande abraço, amigo ligado no Sport TV. Acompanhe essa cobertura completa, todos os detalhes da apresentação do campeão mundial Roberto Carlos, agora recebendo a camisa do Corinthians, posando para as fotos. Já foi saudado pelo grito oficial da torcida do Corinthians. Muita movimentação, desde as 8 horas da manhã, já movimentação aqui no Parque São Jorge para receber o jogador. Muita expectativa e jogadores torcedores muito confiantes por essa luta aí. O Roberto Carlos, que foi apresentado oficialmente, palavras da diretoria, o principal reforço para esse ano de centenário. Daqui a pouco vai falar Roberto Carlos para a torcida e também para os jornalistas, André Rizek. Está comigo aqui no estúdio Décio Lopes, nosso colega de Sport TV. Zé, contratação do ano no futebol brasileiro? Eu acho que até aqui, sem dúvida, é a contratação de mais peso, é o jogador mais famoso, é aquele que realmente está despertando, como a gente vê aí, sem dúvida alguma, o entusiasmo do torcedor. Eu acho que é um reforço importante para a Libertadores, essa Libertadores que o Corinthians quer tanto, né? É a experiência de um jogador, é a qualidade, né? O Roberto Carlos, a gente nunca pode se esquecer disso. Na minha opinião, um dos 5 maiores laterais esquerdos que o Brasil já teve. Então, é muita qualidade, é muita experiência, e a gente espera também que tenha muita disposição, muita vontade de jogar, até porque, como ele próprio falou, a Copa do Mundo é um dos objetivos. Então, a gente espera o Roberto Carlos aí renovado, muito animado e que sacuda o futebol brasileiro. Jogador de 36 anos, vai fazer 37 em abril, já pisando no gramado do Parque São Jorge, falando com a torcida. Qual é a programação, né? O que vai acontecer aí para segurar aí mais 3 mil corintianos, como você falou? A expectativa é de que até 6 mil estivessem aí. O que vai acontecer aí? O que está programado nessa apresentação do Roberto Carlos, seletor? Olha, aqui no Parque São Jorge, todos os detalhes foram preparados para a festa, um parque temático. As crianças estão brincando nesse momento no parque temático, um parque inflado. Esse parque temático vai fazer parte do centenário, das festividades do centenário do Corinthians. E, nesse momento, o Roberto Carlos já recebeu a camisa, vai vestir a camisa, está sendo apresentada à torcida que está presente aqui no Parque São Jorge. Quando o Ronaldo foi apresentado, 7 mil pessoas estiveram presentes hoje. Mais ou menos 3 mil pessoas, essa é a estimativa do pessoal da organização do Corinthians. Daqui a pouco ele vem aqui para a entrevista coletiva, vai vestir a camisa, vai conceder a primeira entrevista coletiva com a camisa do Corinthians, e aí vai ter foguetório, chuva de papel ligado, aquela coisa toda. O Roberto Carlos, que já assinou o contrato, e a gente vai confirmar evidentemente, mas a informação é que o Roberto Carlos será jogador do Corinthians pelo menos por 3 temporadas. Assinou um contrato de 3 anos. E tem dito que não vem para cá, para o Brasil, para o Corinthians, simplesmente para encerrar a carreira. Ele quer também marcar época, conquistar títulos. O Roberto Carlos, que conquistou muitos títulos e títulos importantes em toda a carreira, como bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 93 e 94, foi também 3 vezes campeão da Copa dos Campeões da Europa com o Real Madrid, fazia parte daquele time de Galácticos. Mais uma vez será companheiro do Ronaldo, assim como foi no Real Madrid. E tem o prêmio individual de melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo da FIFA de 2002. O Roberto Carlos sendo apresentado aqui no Parque São Jorge. Mais detalhes da apresentação. Edgar Alencar. O Roberto Carlos está dando a primeira volta olímpica, vamos dizer assim. Já salvou uma parte dos torcedores, a parte de sua maior concentração assim, dos torcedores ali na arquibancada amarela. Agora está dando a volta, já vestiu o boné do Corinthians, está segurando camisa, também bandeira, acenando aqui para vários torcedores que vão se aglomerando no alambrado para dar um alô mais de perto ao Roberto Carlos. Roberto Carlos que até chegou a assinar, depois que assinou o contrato com o Corinthians, com a possibilidade de ouvir a famosa sirene aqui do Parque São Jorge, uma prática antiga que o Corinthians tinha para receber grandes jogadores, mas não é a prática da diretoria
contas com essa, aos moldes como foi com a apresentação do Ronaldo, como o Tereza disse, com 7 mil pessoas. Agora é esse o esquema do Roberto Carlos. É uma ação de marketing também, por isso, esse cerimonial, digamos assim. Vai falar o presidente do Corinthians, o representante, também o vice de futebol, Mário Gomes, para falar dos planos do Corinthians, do quanto a chegada de um jogador como o Roberto Carlos representa para esse projeto que o Corinthians começou aí com a chegada do Ronaldo e quer finalizar, digamos assim, pelo menos dar um passo maior escala com a conquista aí da Libertadores no ano do seu centenário. Já deu a volta completa aqui o Roberto Carlos, vem passando pelas cadeiras outros sócios, onde ficam aqui os sócios convidados do Corinthians para essa festa, e já devidamente com o seu boné, com a sua camiseta, vai se encaminhando lá para o local onde está o Cerezo, para daqui a pouco dar a sua entrevista coletiva e falar pela primeira vez oficialmente, com o contrato assinado, o jogador do Corinthians, agora abraçado ao André Sanches, André Rizek. Tá certo. Ô Edgar, o Roberto Carlos Cerezo citou os títulos que já ganhou o Roberto Carlos. Um deles, de campeão brasileiro, foi em cima do Corinthians. Ele foi um ídolo também do Palmeiras. Havia uma certa preocupação de que isso pudesse respingar. Pelo que a gente vê aí, nada, né? O Roberto Carlos já vestiu o boné da organizada, da maior torcida organizada do Corinthians, está sendo recebido com o maior carinho. Acho que ninguém nem lembra, ele jogou no Palmeiras, né, Edgar? Olha só, fiquei boa parte da manhã, né? Ali o convite dos torcedores, falando com os torcedores que estavam chegando ali com a festa aqui ao Parque São Jorge. E eles têm sempre aqueles jeitos organizados, eles até combinam para receber o jogador. Nada que fizesse menção a esse passado do Roberto Carlos com o jogador do Palmeiras. Ele é mais lembrado aqui como jogador de seleção brasileira, jogador de sucesso na Europa. Então, se há assim, ainda um pouco de desconfiança, mas é uma coisa até positiva que a gente sente, é quanto à idade, ele ainda vai render o que pode. Mas quanto a isso, parece que os torcedores do Corinthians não veem só como um jogador do Corinthians mesmo, André. Já está sentado ali, acho que vamos ver o início da coletiva agora então, e as palavras do Roberto Carlos. Vamos ouvir. Vamos lá que você está atrapalhando um pouquinho. Nesse momento fala o assessor de imprensa do Corinthians, o Guilherme, que tem organizado toda essa apresentação do Roberto Carlos. Apenas jornalistas credenciados estão presentes aqui no centro do gramado da pandemia. Vai começar a entrevista coletiva do Roberto Carlos. Primeiro, pronunciamento do presidente do Corinthians, André Sanches. Primeiramente, bom dia, nação corintiana. Hoje, mais uma vez, é uma grande festa. Roberto Carlos é um dos maiores jogadores do planeta e vai vestir o manto sagrado, preto e branco, que é o nosso Coringão. E já que todas as torcidas estão aqui representadas, eu quero pedir que é um ano especial, é o ano do nosso centenário, é um ano de paciência, é um ano de torcer como sempre torcemos, mas com dignidade, com consciência, com responsabilidade, porque o Corinthians vem forte, mas só ficará muito mais forte com o apoio da nação corintiana. Por isso, eu imploro e peço que a nação esteja junto com o clube como teve nos últimos anos, que o Corinthians será imbatível. Obrigado e viva o Timão, viva Corinthians! Roberto Carlos recebendo as mãos do presidente André Sanches, a camisa do Corinthians, e vai vestir pela primeira vez oficialmente a camisa do Corinthians. Manuel Luiz, por favor. Na foto, por favor. Também presente na apresentação, Mário Gomes, diretor de futebol, e o Luiz Paulo Rosenberg, que é diretor de marketing do Corinthians, também fizeram parte do processo de contratação do Roberto Carlos. Agora pose para os fotógrafos, Roberto Carlos, que vai usar a camisa número 6 do Corinthians.